Bom dia, meus amores. Estamos de volta em mais uma aula. Hoje, nosso componente curricular será arte, isso mesmo. Hoje a prova vai falar, não é, sobre o pós-impressionismo, certo? Então, o que é o pós-impressionismo? O que foi? Que movimento foi esse? O pós-impressionismo, ele foi uma tendência artística que ocorreu na Europa, sobretudo na França, no final do século XIX ao início do século XX. O movimento ele teve uma influência principalmente na pintura e na escultura. Depois que o impressionismo, né, teve grande aceitação, ele deixou de ser um movimento pioneiro. O futuro pertencia agora aos pós-impressionistas, né? Foi denominado pós-impressionismo a arte diversificada que surgiu logo após o impressionismo, que ele tem as características. O pós-impressionismo, ele é um período da arte diversificado, que eles queriam uma razão e o porquê. Antes, no impressionismo, se pintava tudo que se via na frente, sem um motivo, não é? Aí ele deixou de ser, principalmente, e passou a ser avançado. As pinceladas são diversificadas, a natureza fica em segundo plano, existia uma busca, ou seja, uma pesquisa. Os pintores passaram a compreender que a visão objetiva estava de fato sujeito à percepção e ao tempo. Os pós-impressionistas, eles queriam que a arte fosse mais substancial. Assim, o pós-impressionismo foi dividido em dois campos. Com o desenho formal, não é? Que é a teoria dos pontos e planos de cor, e em expressões das emoções e sensações, que é cor e luz. No primeiro nós encontramos, não é? Seurat e Cézanne. E no segundo, Lautrec, Van Gogh e Gauguin. Vamos falar um pouquinho, não é, sobre esses artistas. Seurat, ele acreditava que a arte devia ser baseada no sistema. Então, ele criou um método chamado de pintura ótica, que são os pontilhismos. Por seu sistema não é ser muito trabalhoso, ele concluiu apenas 7 trabalhos e uma das suas obras foi o Circo, uma das principais obras dele. Já Cézanne, ele gostava de estudar formas geométricas e as proporções de cada objeto que retratava. Para ele, seus quadros eram verdadeiras instruções da natureza. Seus temas preferidos eram naturezas mortas, como frutas, objetos e flores. O que tornou a arte dele, não é? Tão apreciada foi o tratamento que ele dava às aparências da superfície. E uma das suas obras foi O Vaso Azul. Já Van Gogh, ele era um homem de personalidade intrigante, cheio de conflitos, ele também era depressivo. A arte era seu único refúgio. Ele pintava o que via e o que sentia também. Gostava de pintar flores, paisagens da natureza, paisagens mortas e autorretratos. Suas pinceladas eram agitadas e brilhantes, sugerindo movimento. Suas obras mais famosas são Girassóis, Noite Estrelada, Casa Amarela e Os Comedores de Batata. Já Gauguin, ele criou sua própria lenda. O artista que se opõe à sociedade de sua época e dela foge para reencontrar a natureza. Ele gosta também, não é, gente, de retratar nativos do Tahiti e camponeses da Bretanha. Ele utilizava formas simples, em cores não naturais, com contornos fortes e padrões rítmicos. Suas obras eram misteriosas e simbólicas. Algumas das suas obras são A Refeição, Areares e Autorretrato de Chapéu. Então, não é? Esses são os artistas, não é? Do pós-impressionismo. E é isso. Leia o material. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Responda a tarefinha, certo? Que a Pro deixou na plataforma. Beijos.